Nós tivemos hoje aqui em Porto Alegre o seminário Campo das Ideias do Senar RS. Durante todo o dia, começando pela manhã, 2 painéis de manhã, 2 painéis de tarde. Muito conteúdo e nomes importantes do agronegócio brasileiro, do pensar do agronegócio nacional. Pela manhã, só para vocês terem uma ideia, Roberto Rodrigues, ex-ministro, e Marcos Troir, o ex-presidente do Banco dos BRICS, fizeram aqui um painel que teve a mediação do presidente da Farsul, Gideon Pereira, em que se falou de mercado internacional, se falou de commodities, se falou de geopolítica. Depois nós tivemos um painel sobre economia com a mediação da secretária estadual da Fazenda, Priscila Santana, em que teve o professor e o aluno, Marcelo Portugal e Antônio da Luz. E na parte da tarde falamos sobre inovação, sobre ambiente, sobre cenários, sobre ranços e sobre avanços do setor com o Christian Loubauer e o Marcos Neves com a intermediação do Domingos Velho Lopes. E fechou aqui esse dia de debates com o ex-ministro Aldo Rebelo e também o Fernando Schiller, cientista político. Há que se registrar que esse seminário acontece há 4 dias do final da Expo Inter, onde nós temos um número muito grande de debates e de conteúdo e de acontecimentos. E aqui tivemos o Bourbon Country no seu teatro lotado, mais de 800 pessoas aqui prestigiando esse momento, o que denota, no meu ver, credibilidade e também protagonismo dessa marca Senar aqui no Rio Grande do Sul e também do sistema Farsul. O que foi falado aqui vai ser, sem dúvida nenhuma, assimilado por todos. Se falou em diagnósticos, como por exemplo, temos aí problemas na economia, isso é ponto pacífico, a economia brasileira não vai bem. Há alguma esperança, por exemplo, de que tenhamos uma taxa Selic sendo reduzida lá para o dezembro, mas também nada garantido. Temos problemas sérios de investimento. O Antônio da Luz trouxe um número aqui durante o painel da economia que apenas 16,8% do que é gerado pelo PIB é investido no Brasil. Só para nós termos uma ideia, esse número na China é de 41%. Então, há carências de investimento no Brasil, em infraestrutura, em tecnologia, enfim, nas mais variadas áreas há essa falta de investimento. E é hora de continuar, claro, se preocupando com a questão dos gastos públicos, mas é hora agora de investir. Se falou também do excesso de problemas burocráticos, seja ele da ordem ambiental, tributário. Se falou da reforma tributária também. O excesso de burocracia é um grande problema e também a postura equivocada do Brasil no seu campo diplomático nesse momento. Soluções também foram elencadas, foram faladas em soluções que é necessário, como o ex-ministro Aldo Rebelo colocou aqui, é importante, é mais do que urgente nós começarmos a traçar uma linha de objetivos nacionais permanentes, ou seja, algumas questões, algumas metas devem ser deixadas de ser controladas por governo e sim ser políticas de Estado. Então, eu trago aqui agora alguns trechos de entrevistas que fizemos com aqueles que falaram aqui, aqueles que debateram, aqueles que foram painelistas, uma delas com o Troir, falei também com o Roberto Rodrigues, com o Aldo Rebelo e também com o superintendente do Senar RS, o Eduardo Condorelli, e o Gideon Pereira, que fazem um balanço desse grande dia de debates aqui em Porto Alegre, que, como disse, reuniu um grande número de pessoas. Muitos deles, e eu arrisco aqui dizer, produtores rurais, para quem esse debate, esse dia de debates foi direcionado. As entrevistas. A pauta é agricultura sustentável, energia,
fibras e alimentos também. Então é todo um processo muito mais amplo. O destaque está de novo para a questão tecnológica, né? E, obviamente, por regras de comércio. Muitas vezes perdemos espaço por causa de mecanismos comerciais que usam, por exemplo, o meio ambiente como instrumento de proteção comercial. Temos que olhar o meio ambiente como instrumento de desenvolvimento, não um instrumento de restrição do desenvolvimento. Usar o meio ambiente para crescer articuladamente e com sustentabilidade. Isso tudo é política pública global. Não é só o que nós vamos fazer aqui no Brasil. Regras de comércio, regras claras de acesso ao mercado, tudo isso tem que ser desenvolvido cada vez mais a partir da COP. Ministra, essa situação do endividamento do Estado tem requintes até de crueldade. Lá em fevereiro já começou a se pedir para que o governo interviesse, garantindo a negociação dessas dívidas junto ao banco. Isso aconteceu um anúncio capenga até agora na última Expo Inter. A gente fica pensando o seguinte, será que isso deve ser só como política de governo ou boa vontade do governo numa situação dessa aí? Não deveria ser legislação uma ajuda dessa importante a um setor tão importante? Claro que tudo tem que ter o amparo, né, e o apoio de uma norma, de uma lei ou de outra forma de proteção legal, uma portaria ministerial ou bancária do Banco Central, mas no fim das contas é sempre uma posição de governo, é sempre o Estado que tem essa responsabilidade, porque também muitas vezes não adianta estar na norma e isso ser desconhecido e desprezado. Eu sei que a cada situação dessa é uma batalha, né? Porque nem sempre a sociedade compreende, os bancos não compreendem e o agricultor sofre. Por quê? Porque o mundo de hoje é um mundo urbano. A sociedade vai perdendo o seu vínculo com o campo. Só vê o vínculo com o campo na hora da refeição, mas nem valoriza isso. Ele sabe que vai tomar café da manhã, almoçar e jantar porque tem alguém cuidando disso para ele, mas nem sempre isso é compreendido, porque é tudo urbano, o legislador é urbano, o fiscal é urbano, o juiz é urbano, o promotor é urbano, o deputado é urbano, o prefeito é urbano. Ninguém mais compreende esse mundo rural, esse mundo da agricultura. Ele vai ficando lá com os seus desafios, com as suas incertezas, com o seu esforço para fazer isso, que é a produção de alimentos, que eu repito, só ele pode fazer isso. A sociedade pode ter deputado, vereador, prefeito, engenheiro, técnico, advogado, professor, comerciante, industrial, mas na sociedade só vai ter um tipo humano capaz de produzir alimento, que é o agricultor, e mais ninguém. Não, esse tipo humano, ele precisa de algum tipo de apoio, de compreensão, que a sociedade, infelizmente, nem sempre dá. Doutor Trejo, eu quero aproveitar a sua experiência nesse mundo diplomático aí, porque tem um pouco de mito aí nessa origem da decisão norte-americana. Até que ponto um deputado brasileiro, mesmo sendo filho de um ex-presidente, influenciaria tanto? O que tem de empenho econômico ou de razão econômica e o que tem de razão política nessa decisão? Veja, quando você tem um acidente aéreo, né, em geral, várias coisas que não podem acontecer, acontecem e mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, você tem hoje pesando sobre a relação Brasil e Estados Unidos, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Você tem a maneira pela qual o Brasil tem lidado com as chamadas empresas de tecnologia dos Estados Unidos, as Big Techs. Você tem o fato, sim, que o Brasil pratica para importações americanas uma alíquota muitas vezes maior do que a que eles praticam em relação a importações brasileiras. Você tem essa dinâmica específica, né, que nós poderíamos chamar de uma Guerra Fria 2.0 entre os Estados Unidos e a China. E hoje, em Washington, cada vez mais o Brasil é visto como um aliado da China. O presidente do Brasil é um dos principais críticos, não é, do dólar como moeda internacional e de sistemas alternativos ao SWIFT. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né, cria o que a gente poderia chamar de tempestade perfeita, que demorou um tempo para atingir o Brasil. Aliás, às vezes eu gosto até de pensar que entre 2 de abril, né, que quando foi anunciada a política
do presidente Trump até o dia 9 de julho, que é a publicação da carta, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Porque no momento em que os outros competidores do Brasil estão com uma alíquota mais alta para si, isso cria um diferencial positivo para nós. Nós não estamos nessa situação agora, e é uma situação muito complexa, porque você tem todo um calendário político-eleitoral no Brasil, muitos dos gestos, né, políticos que o governo brasileiro poderia fazer, opta por não fazer em nome desse calendário eleitoral, de modo assim que eu vejo soluções mais de longo prazo acontecendo só com o resultado das eleições no Brasil no ano que vem. O Senar, e méritos ao nosso Eduardo Condorelli e sua equipe, que montaram este grande evento. Os produtores vieram de todo o estado, os palestrantes não podiam ser melhores, é a nata que nós temos no Brasil de hoje, em termos de agronegócio, e inclusive, algum também não é do agro, onde eles colocaram muito bem o gigantismo do que é o agronegócio brasileiro e as suas dificuldades, tanto no plano interno como no plano internacional. E por incrível que pareça, Alex, o agro não vem se preocupando muito com essas coisas. Veja bem, porque todo ano o Brasil vem batendo recordes. Apesar do nosso Rio Grande aqui estar capenga, com problemas, e sabemos todos, o agro no Brasil vai crescendo e continua crescendo, a despeito de toda uma legislação que prejudica o desenvolvimento do agro, apesar de uma ideologia que é contra o desenvolvimento do agro, mas o agro continua insistindo porque o agro é solução, não é para o Brasil, é solução para o mundo. E hoje realmente o mundo se preocupa muito com a posição agrícola do Brasil, porque se não fosse o Brasil, a inflação de alimentos no mundo era algo muito, muito superior ao que é hoje. Então realmente nós somos a solução neste país e fora do país. Diagnósticos, panoramas e soluções. O que dá para a gente resumir desse encontro em termos de conteúdo, em termos de presente e futuro, Eduardo? Bom, em primeiro lugar, que fica absolutamente claro, ficou absolutamente claro hoje aqui, não só por palestrantes que têm um amplo conhecimento no nosso país, como o ex-ministro Roberto Rodrigues, mas também como o Marcos Troirro, que foi presidente do Banco dos BRICS, homem de relações internacionais do Ministério da Economia, ao tempo do ministro Paulo Guedes, que tem conhecimento internacional, que nossa relevância é gigantesca, não só para o Brasil, com tudo que a gente faz pelo país, ou colabora com o nosso país, mas com tudo que nós significamos para os outros países do mundo. A gente às vezes se preocupa um pouco da nossa dependência do mercado A ou do mercado B, mas fica muito claro que essa dependência é multilateral, ela é bilateral. O outro lado também está dependendo da gente, né? Quando a gente enxerga que 60% da soja do mundo, comercializada no mundo em importações e exportações, saem do Brasil, quando a gente vê que mais de 70% do suco de laranja do mundo sai do Brasil, bom, a gente enxerga o seguinte: se por um lado nós dependemos do mercado, por outro lado, para tomar suco de laranja ou ter farelo de soja ou óleo de soja, dependem da gente. Então, é muito importante isso, porque isso nos dá força para seguir acreditando que a agricultura e pecuária pode sim ser um segmento estratégico para a sociedade brasileira. Acompanhamos toda a questão da análise econômica, né, do que está pela frente, o que não é bonito nas contas públicas do nosso país, seja pela ordem monetária, seja pela ordem fiscal, que nós precisamos estar preparados para isso, para a questão que isso tem no reflexo da taxa de juros, na decisão ou não de fazer um investimento de longo prazo, na decisão ou não de ampliar os negócios, ou não, ou de mantê-los, talvez até a decisão de encerrar algum negócio, porque o que se avizinha não é bonito, talvez. E aí essa discussão muito bem colocada pelos economistas que aqui estiveram, acompanhado num painel maravilhoso, né, de tendências, para que lado a coisa está indo no mundo, né, para onde efetivamente o mundo está puxando, e principalmente puxando o agro, não só tendências de mercado, mas tendências políticas, tendências geopolíticas no mundo, até que ponto essas guerras pelo planeta estão influenciando os nossos negócios aqui no Rio Grande do Sul. E por último, um grande fechamento, que é uma visão de cenário político e geopolítico de curto, médio e longo prazo para o Brasil e para o planeta, né? Fernando Schiller e Aldo Rebelo fazem um fechamento aqui, fizeram um fechamento, nos dando essa visão extremamente holística, olhando para que tipo de país nós estamos nos transformando, para qual tendência, quais são os vieses que nós podemos ter em diferentes caminhos, numa visão muito holística, muito aberta, sem polarização,
uma visão muito mais de interesse e fica muito claro aqui, do desenvolvimento. Geração de emprego e renda, desenvolvimentista, o país indo para frente, né? Seja para que lado for, mas para frente. Né? E aí, efetivamente, essa conclusão grandíssima de que a gente é um baita país, que a gente tem que acreditar nele, lutar por ele e dizer que certamente nós temos condições de ser, sim, uma das maiores potências do mundo em termos econômicos, em termos de responsabilidade com a segurança alimentar do planeta, que é uma discussão enorme, uma preocupação gigantesca dos outros países, mas também a solução ambiental, a solução energética e a solução de vestimento. As pessoas precisam do Brasil para se vestir.